Se você é servidor público e se encontra numa situação de altas dívidas por conta de empréstimos consignados, empréstimos pessoais e cartões de crédito que estão corrompendo a sua renda líquida mês a mês, no qual você trabalha todos os meses e sente que está contribuindo para o enriquecimento do banco e não o seu próprio, então esse vídeo é para você. Neste vídeo eu vou trazer algumas informações importantes sobre a lei do superendividamento, que ela hoje em dia é o melhor mecanismo para você, consumidor superendividado, conseguir se livrar das garras do banco, conseguir se livrar dessas altas taxas e tarifas que você paga em relação aos empréstimos consignados e cartões. Vamos lá então, eu vou estar apresentando agora a tela, onde eu consigo esmiuçar aqui para você exatamente sobre a lei do superendividamento. Em relação à lei do superendividamento, como você consegue resolver a situação das suas dívidas usando essa lei, que hoje em dia é o melhor mecanismo que você tem para resolver essa situação. Em relação a essa lei, se você está com as dívidas fora de controle e não sabe mais o que fazer, hoje então vou te explicar como a repactuação das suas dívidas, com base na Lei 14.181 de 2021, será a luz no final do túnel para você. Tá? Então, essa é a sua chance de se reorganizar financeiramente, renegociar suas dívidas e recuperar a sua dignidade financeira. Pois eu entendo que é muito difícil você conseguir por conta própria se livrar das dívidas. Não adianta você tentar conversar com o gerente do seu banco, ou você ir presencialmente até uma agência bancária e tentar renegociar a sua dívida. Se você fizer isso por conta própria, aquela dívida que você iria pagar em 60 meses e que o saldo devedor seria de 80 mil, passa a ser de 120 meses e um valor duplicado, triplicado em relação ao que você deve. Então seria uma bola de neve sem fim. Então por isso que foi promulgada essa lei, pois o legislador ele entendeu que hoje grande parte das pessoas superendividadas são pessoas físicas e não pessoas jurídicas. Haja vista que até 2021 existia até uma única maneira de você resolver, uma única maneira de você conseguir recuperar uma pessoa da falência, e era a recuperação judicial em prol de pessoas jurídicas. Então, a partir de 2021, foi usada essa lei como analogia e foi criada a lei do superendividamento, que é a lei 14.181, em prol das pessoas físicas, principalmente servidores públicos, que hoje o servidor público é o melhor cliente que um banco pode ter, porque ele tem um fácil acesso, principalmente a consignados. E, consequentemente, empréstimos consignados, a taxa é muito menor, se torna muito mais atrativo. E o bancário, que nada mais é do que um vendedor, que está lá atrás do balcão, numa agência bancária, ele está ali para te vender, te oferecer mais e mais empréstimos para ele bater a meta dele e, consequentemente, o banco enriquecer cada vez mais e você, consumidor superendividado, que está aí mês a mês trabalhando de forma árdua, ter o seu contra-cheque cada vez mais tomado pelos bancos. Então este vídeo é sobre isso, sobre como você consegue se livrar dessa situação, dessa sensação de bola de neve das dívidas. Vamos lá então. Em relação a como você consegue resolver essas dívidas, primeiro ponto, a gente precisa compreender o que seria a lei do superendividamento. O que é essa lei? Ela foi criada para proteger consumidores em situações financeiras extremas, como a sua, que está assistindo o vídeo e sente que você está só vivendo para pagar dívidas bancárias. Então ela serve para proteger consumidores em situações financeiras extremas, permitindo a renegociação justa de dívidas e garantindo o mínimo existencial para viver. O objetivo dessa lei é reorganizar as dívidas, respeitando a sua capacidade de pagamento e oferecendo uma solução para quem não consegue arcar com os compromissos sem comprometer o básico para a vida. Esse básico para a vida é o que nós chamamos no direito de mínimo existencial. Esse mínimo é tudo aquilo que compõe o seu dia a dia, tudo aquilo que te sobra ou deveria sobrar no final do mês, após os descontos dos empréstimos consignados, empréstimos pessoais, para você usufruir em prol de si mesmo ou em prol de sua família. Por exemplo,
né? Esse mínimo existencial é tudo aquilo que você gasta com Netflix, que você gasta quando sai para ir no restaurante, né, com a sua namorada, com a sua esposa, ou ainda para aquilo que você gasta com a escola do seu filho ou com remédios. Então é para ter uma ótima vida, é para você manter a sua qualidade de vida. Isso é o mínimo existencial. Mas o grande problema aqui é que, às vezes, né, a situação, grande parte, na verdade, da situação financeira do superendividado é que esse mínimo existencial dele, essa qualidade de vida dele está totalmente comprometida por conta dos empréstimos. Então não é somente o contra-cheque dele que está tomado, mas também a sua vida, a sua qualidade de vida. Ele não consegue mais nem sair com os amigos, não consegue mais nem ir no mercado comprar um chocolate para sua filha, para sua família, justamente porque a sua renda está totalmente tomada pelos bancos. E o pior, né? Esses bancos ainda utilizam-se dessa situação frágil que o superendividado se encontra e ainda ameaçam, né, de tomar o seu veículo, ameaçam de tomar a sua casa, enfim, ameaçam de bloquear as suas contas bancárias. É assim que na prática funciona. Então não, o banco não é seu amigo, principalmente o gerente bancário, ele não é seu amigo. Ele é um vendedor. Ele está ali conversando com você pelo WhatsApp, né, ou pessoalmente lá no outro lado da mesa, mas sempre pensando, né, na sua própria vida, sempre pensando no seu próprio umbigo e o que ele quer. Te empurrar mais empréstimos, ele quer renegociar a sua dívida para que ela aumente, né, e por mais que você saia lá da agência bancária com um troco de 5, 10 mil reais, aquilo ali gera um juros tão enorme, né? A taxa fica gigantesca, que de fato aquilo ali vira uma bola de neve sem fim, vira um empréstimo infinito, né? Então fica ainda pior quando você sai de lá com um troco. Tá? Por mais que a sensação seja momentânea de que você vai utilizar aquele valor de 3, 5 mil reais para pagar no cartão de crédito. Mas na outra ponta, aquele empréstimo vai tomar tudo que você tinha, né? Tudo que restava aí da sua vida. Tá? Então, por favor, pessoal, entendam que o banco não é seu amigo. Tá? A melhor alternativa que você tem hoje para resolver essa situação financeira não é ficar esperando o milagre acontecer, não é ficar esperando uma resposta do seu gerente sobre uma proposta milagrosa que ele vai lhe trazer. Pode ter certeza que o banco ele sempre vai procurar ganhar, e o gerente bancário, né, o gerente, ele é um funcionário do banco, né, ele é um funcionário do seu inimigo. Então, consequentemente, todas as vontades dele serão em prol do seu inimigo, do banco, e não para lhe ajudar. Nunca será saudável para você. Tá? Então, realmente, essa é a única alternativa e é uma lei extremamente benéfica para o consumidor superendividado. Não sei até quando, né, que essa legislação vai existir, mas enquanto ela existir, eu sempre recomendo que ele use dela para conseguir repactuar as suas dívidas de uma maneira saudável. Tá? Então, continuando aqui na explicação, quem pode se beneficiar dessa lei? Isso tem sido uma dúvida muito comum, né, dos servidores que nos procuram aqui no WhatsApp da Jacob Advocacia, e até já aproveito também, para caso você não me conheça ou não conheça o meu escritório, a Jacob Advocacia ela já está há mais de 8 anos no mercado. Né, você pode pesquisar nas redes sociais, no Google, enfim, onde você quiser, você vai encontrar informações sobre mim, sobre o meu escritório e sobre a ótima reputação que nós zelamos. E casos semelhantes ao seu, envolvendo a lei do superendividamento e outras ações também bancárias, no qual tivemos sucesso. Tá? Então, uma das grandes dúvidas desses servidores públicos no nosso WhatsApp é se ele consegue se beneficiar dessa lei. Quem consegue se beneficiar, afinal, dessa lei do superendividamento? E essa lei, ela vale para todos os consumidores. Seja você CLT, seja você um servidor público, apenas não vale para a pessoa jurídica. Para a pessoa jurídica é uma outra legislação própria para empresas, tá? Que inclusive nós chamamos de gestão de passivo bancário. Então, em relação à lei do superendividamento, pessoas físicas, né, serão beneficiadas por ela. E a lei é direcionada a pessoas físicas que se encontram em situação de superendividamento, ou seja, que não conseguem mais pagar as suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, que é aquilo que eu expliquei anteriormente. Que mínimo existencial, de forma resumida, ele engloba as necessidades básicas para a sobrevivência, como alimentação, moradia, saúde, transporte e educação. E a lei garante que essas necessidades não sejam comprometidas durante o processo de renegociação das dívidas.
Então até trouxe uma imagem aqui como exemplo, né, que professores do estado, né, professores universitários, geralmente estão numa situação de superendividamento, bombeiro militar, policial militar principalmente. Eu vejo que muitos policiais militares nos procuram, principalmente aqui em Santa Catarina, que é onde fica fisicamente o escritório. Eles nos procuram por conta do excesso de empréstimos consignados que eles possuem e não sabem mais o que fazer para se livrar disso. Tá? E até um outro exemplo aqui, que né, deveria ser um policial civil, mas também policial civil, né, delegado, agente de polícia, ou até mesmo policial penal também. Tá? Então a gente consegue inserir todos os consumidores, pessoas físicas, dentro dessa lei. Então, continuando aqui a explicação, quais dívidas são abordadas nessa lei? São elas empréstimos consignados, empréstimos pessoais e cartões de crédito ou consignado. Aí você pode me perguntar, né? Mas eu tenho financiamento aqui do meu carro, eu consigo inserir isso? Não. A lei é muito clara que financiamento imobiliário ou de veículo não conseguimos utilizá-la para repactuar. Então, se você tiver um financiamento de um carro, né, o ideal nessa situação seria um outro serviço, que seria uma revisão das taxas e tarifas desse contrato de financiamento, que inclusive aqui na Jacob Advocacia nós também prestamos esse serviço. Então, se você tiver a cópia do contrato de financiamento do seu veículo, basta comentar aqui nesse vídeo logo abaixo ou entrar em contato conosco diretamente no nosso WhatsApp, que eu ou algum advogado aqui da nossa equipe irá lhe auxiliar diretamente pelo WhatsApp do escritório ou presencialmente se você vier até a nossa sede. Tá? Então, quais são as dívidas abordadas? Dívidas de consumo. A lei abrange dívidas como cartão de crédito, empréstimos pessoais e consignados e contas de consumo, água, luz, telefone e outras despesas do dia a dia. E pessoal, em relação a dívidas excluídas, tá? Tem alguns pontos importantes aqui. Dívidas com garantia real, financiamento, né? Dívidas tributárias, pensão alimentícia e outras obrigações que são compulsórias. Por exemplo, se você é policial militar, né? Se você é servidor público, você vai notar lá no seu contra-cheque que tem várias despesas obrigatórias. Você vai olhar lá, tem gasto com saúde, né? R$ 340, tem gasto com alimentação, enfim, outros gastos ali necessários. Tá? Gasto com farda, R$ 4, enfim, outros pontos que agora não recordo aqui, mas tem vários pontos enfim, que está sendo descontado de forma obrigatória, compulsória no seu contra-cheque que a gente não consegue repactuar. Em relação à pensão alimentícia, né, se você não concorda com a pensão alimentícia que você está pagando hoje, aí é possível, através do direito de família, aí seria necessário um advogado especialista nessa área, para fazer uma revisão dessa pensão. Tá? Vamos continuar aqui então. Etapas para renegociar suas dívidas. E um outro ponto que eu lembrei agora, tá? Em relação a dívidas que são abordadas pela lei do superendividamento, dívidas oriundas de luxo, né, bens de luxo, por exemplo, se você fez uma viagem para a França, se você adquiriu um veículo que não é compatível com a sua renda, por exemplo, você ganha R$ 5.000 por mês e comprou um veículo Volvo aí dos novos, né, não é compatível com a sua renda, não faz sentido, não tem lógica você comprar um carro desse. Ou você comprar um iPhone 16, né, que é o valor de quase R$ 10.000, ou uma bolsa de grife para sua namorada, para sua esposa. Esses são gastos totalmente supérfluos e desnecessários, que a gente não consegue inserir nessa ação judicial. Que inclusive, se a gente tentar inserir esses gastos de luxos, né, que são desnecessários aí no seu dia a dia, para a sua sobrevivência e de sua família, o juiz vai entender que você está agindo de má fé. E você será punido. Né? Você será até punido com uma multa, enfim, sucumbência. Então, não recomendo. Tá? Que a gente insira essas informações na ação judicial, até porque envolveria muita hipocrisia, né? Você estar numa situação de superendividamento e ao mesmo passo pagando uma viagem para a França. Tá? Então não faz sentido. Em relação às etapas para renegociar suas dívidas, né, nós temos aqui algumas etapas. A primeira delas,
você precisa reunir as suas dívidas, então reúna todos os documentos financeiros importantes, que seriam contra-cheques em PDFs, extratos de empréstimos pessoais, saldo do cheque especial, né, se ele foi parcelado, faturas de cartão de crédito atrasadas. Então esses registros serão essenciais para o processo de renegociação das suas dívidas. Haja vista que, se você entrar em contato conosco no nosso WhatsApp, uma das primeiras perguntas que faremos é se você possui em mãos a cópia desses documentos, principalmente do contra-cheque. Então você precisará enviar essas informações para nós, iremos analisar através de uma planilha financeira de maneira totalmente segmentada, personalizada com base no seu caso, e iremos verificar se a sua renda líquida está comprometida em mais de 30 ou 35%, que é um dos requisitos da lei do superendividamento. Então iremos primeiro verificar se você preenche os requisitos. Se você preencher os requisitos, excelente. Iremos agendar uma videochamada entre mim e você, ou algum outro advogado da minha equipe e você, e iremos lhe explicar do início ao fim como que iremos ajudar você de maneira personalizada conforme a sua situação financeira. Pessoal, em relação à lei do superendividamento, cada caso é muito único, principalmente envolvendo plano de pagamento. Esse plano de pagamento, no qual a minha equipe é responsável, minha equipe jurídica é responsável pela elaboração dele, toma bastante tempo. Precisamos usar sistemas internos aqui no escritório que pagamos mensalmente, não são sistemas baratos. A gente precisa contar com o apoio de um contador. Por quê? Nesse plano de pagamento, iremos esmiuçar, após a exclusão de tarifas e taxas abusivas dos contratos, iremos esmiuçar qual seria a parcela adequada que você deveria pagar com base nessa lei. Então vamos supor que hoje a sua dívida seja de 2.800, após a lei do superendividamento, após a gente ter planilhado e elaborado o plano de pagamento, descobrimos que o ideal era você estar pagando 1.800 por mês. Então teve uma readequação da sua margem de R$ 1.000 por mês. Então iremos adicionar mensalmente R$ 1.000 a mais no seu salário. Então basicamente, é assim que funciona essa ação judicial de repactuação, mas obviamente não é tão simples assim. Tá? Por isso que eu estou gravando esse vídeo, para explicar com o máximo de detalhes para você como que funciona esse universo do direito bancário. Então o próximo passo seria você procurar o PROCON. Você pode abrir até uma reclamação lá no PROCON sobre esses empréstimos que estão totalmente abusivos em relação ao banco, que não está respeitando o seu limite de acesso ao crédito, que foi totalmente extrapolado e ainda assim foi liberado para você mais e mais empréstimos, o que não poderia. Então faça o requerimento ao PROCON e é importante ter em mãos toda a documentação que comprove o superendividamento. Após feito isso, você entra em contato conosco, ou mesmo antes de fazer a reclamação no PROCON, entre em contato conosco, haja vista que antes da ação judicial, nós temos uma outra etapa, que é a etapa da diligência extrajudicial, no qual a minha equipe ficará responsável por diligências até os seus credores. Nós iremos até o responsável pelos seus empréstimos, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa, Credit Sexta, e lá iremos conversar com eles, solicitar a cópia do contrato, iremos analisar a cópia desse contrato para verificar as taxas e tarifas, até para verificar se já de imediato a gente não consegue uma indenização financeira para você, que será depositada diretamente na sua conta corrente. E essa diligência extrajudicial, ela costuma ser muito rápida. Então tivemos diversos clientes aqui no escritório, inclusive recentemente uma major de Florianópolis, Santa Catarina, nos contratou para a lei do superendividamento. Primeiramente adotamos essa diligência extrajudicial, essa estratégia administrativa, analisamos os contratos dela e um dos contratos, não são todos, mas um deles estava abusivo e a gente conseguiu recuperar no valor aproximado de R$ 15.000. Tá? Esses R$ 15.000 vai resolver a totalidade da sua dívida? É óbvio que não. Só que esses R$ 15.000 ajudam a pagar o seu aluguel, ajuda a pagar uma parcela do cartão de crédito e outras contas que você possuir. Então vale e muito a pena a gente adotar primeiramente essa diligência administrativa antes de estar protocolando o processo. Então é assim que a gente faz aqui no escritório. Assim que a gente tem em mãos as cópias dos contratos, damos início na ação judicial. Assim que a gente protocola a petição inicial, nós solicitamos o deferimento do pedido liminar. Esse pedido liminar ele tem dois caminhos. Ele pode ser o caminho favorável
ou seja, deferido, como pode ter o caminho negativo, do indeferimento. Se for deferido, se for aceito, excelente, a gente já consegue uma grande vitória para você. Já conseguimos a suspensão das cobranças lá no seu contra-cheque, a suspensão das cobranças dos empréstimos pessoais, conseguimos retirar o seu nome lá da negativação do Serasa. Então, já conseguimos N benefícios nesse pedido liminar. Então, o pagamento das parcelas serão congeladas e, consequentemente, sobrará mais dinheiro para você mês a mês. Agora, se for indeferido, se for negado esse pedido liminar, o processo segue normalmente e nós teremos uma audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação, conforme ponto 3, ela demora em torno de 3 a 4 meses para ser agendada e irá participar dessa audiência eu, você e um representante de cada credor. Nessa audiência de conciliação, será uma grande oportunidade para nós negociarmos com os credores, para apresentarmos aquele plano de pagamento que eu mencionei para você, que é um plano bem estruturado, que realmente faça sentido dentro da lei, para que você consiga honrar com os compromissos que você firmou em relação ao banco. Por isso, pessoal, essa legislação, essa ação judicial, não existe um errado e um certo na história, porque você foi até uma agência bancária e solicitou o empréstimo. O banco, no seu direito, forneceu esse empréstimo para você. Então o banco não está errado nessa história. O que acontece é quando há tarifas ou taxas abusivas ou quando a sua margem não está sendo respeitada. E é isso que a lei do superendividamento está aqui para beneficiá-lo, para ajudá-lo. Porque você é a parte fraca em relação ao banco. O banco tem lucro bilionário, milionário mensalmente. Você é muito fraco, muito frágil em relação ao banco, que é uma enorme empresa. Então, nessa audiência de conciliação, teremos uma grande oportunidade para estarmos negociando com os credores, com o representante de cada banco. E nessas oportunidades de negociação, em muitos casos, conseguimos excluir as dívidas, tanto de empréstimo pessoal como cartão de crédito, justamente porque geralmente quando é uma dívida muito longa, você já pagou várias parcelas e, consequentemente, você já pagou aquilo que você pegou emprestado e hoje em dia só está pagando taxas e tarifas. Então, para o banco, não é vantajoso ter uma ação contra ele, até levando em consideração o aprovisionamento bancário e outras situações, outros detalhes também, que acabam trazendo prejuízo para o banco. Então, por conta disso, a gente consegue uma boa negociação com eles e geralmente eles trazem também uma boa proposta nessa audiência de conciliação. E em relação a essa audiência de conciliação, geralmente conseguimos uma ótima proposta quando se trata de empréstimos pessoais e cartão de crédito. Já empréstimos consignados é um pouco mais difícil, justamente porque o banco ele tem essa segurança de que empréstimos consignados estão descontando diretamente no seu contra-cheque. Você não tem a opção de dizer que sim ou que não, de dizer que vai pagar ou não. Você não tem opção, simplesmente é descontado do seu contra-cheque. Então, por conta disso, o empréstimo consignado nessa audiência de conciliação é um pouco mais difícil a gente conseguir uma boa negociação. Mas acontece também, tá? Não descartamos essa hipótese. Então, nessa audiência de conciliação, podemos ter bons frutos dela. E outro ponto também, há penalidades, existem sanções contra os credores que não participarem da audiência. Então, se um credor faltar a uma audiência, ele será punido. Ou, por exemplo, se você tem 3 credores, vamos supor aqui o Banco do Brasil, Banco Santander e Bradesco. Você tem dívidas com eles. Somente o Banco do Brasil comparece na audiência. E ele aceita o acordo. Em relação a esses 2 credores aqui, que faltaram à audiência, eles vão para o final da fila. Você começa a pagar o Banco do Brasil e somente quando você terminar de pagar o Banco do Brasil, você vai iniciar o pagamento em relação aos outros 2 credores. E enquanto você não quitar a dívida com o Banco do Brasil, essas dívidas que você teria com o Banco Santander, o Banco Bradesco, elas são congeladas, são suspensas. Então já traz um fôlego financeiro enorme para você. Por isso que é tão poderosa, tão benéfica essa audiência de conciliação e vale a pena demais ter essa audiência e participar dela. Tá? Inclusive é um dos procedimentos dentro dessa lei do superendividamento. Sobre o plano de pagamento, então iremos apresentar um plano de pagamento para que em até 5 anos você consiga se livrar dessas dívidas e você consiga, dessa maneira,
se reorganizar financeiramente. E o interessante, pessoal, desse plano de pagamento é isso aqui, ó, com possibilidade de carência de 6 meses para o início. Então, tendo um aceite, né, sendo aceito o plano de pagamento pelo credor, você ficará 6 meses com as suas dívidas congeladas. Você terá um fôlego financeiro de 6 meses, o que é excelente, porque em 6 meses você consegue guardar um dinheiro, ir pagando outras dívidas, outras contas que você possuir. Então, esse plano, ele considera a sua capacidade de pagamento, tá, servidor público. Então, né, não adianta você entrar em contato conosco no nosso WhatsApp, já querer saber sobre valores, quanto cobramos por uma ação judicial dessa. Não tem como a gente estabelecer um parâmetro. É 3 mil reais, é 5 mil reais para entrar com essa ação judicial. Não tem como. Porque a gente precisa entender a sua situação, o que realmente está acontecendo em relação aos empréstimos. Precisamos analisar a cópia dos contratos. É uma ação extremamente complexa, tá? E já lhe adianto também, não é uma fórmula mágica. Não vai ser resolvido da noite para o dia. Você precisa ser paciente e essa ação judicial ela costuma demorar em torno de 12 meses, né? Então, após o protocolo da petição inicial, 30 a 40 dias para sabermos sobre a liminar, depois teremos uma audiência de conciliação, 3, 4 meses, e ao final nós temos a etapa compulsória, se não houver frutos na audiência de conciliação, no qual o juiz ele vai decidir com base em todo o seu histórico, com base no plano de pagamento. Então, não é da noite para o dia que vai ser resolvido o seu caso. Se você é uma pessoa que espera por milagres do advogado, né, não somos o escritório correto para você. Não fornecemos milagres aqui, pelo contrário, procuramos ser muito transparente com quem nos procura. Haja vista que estamos tratando de uma situação extremamente complexa, uma situação extremamente frágil, quando estamos falando de pecúnia, de dinheiro, da sua situação financeira. Porque a situação financeira ela prejudica no âmbito profissional, no âmbito conjugal, ou seja, dentro do seu trabalho e dentro de casa. Então, por isso a importância de você ter vieses comportamentais que de fato venham a solucionar as suas dívidas. Porque algumas pessoas nos procuram, né, passamos toda a informação para ela, como que iremos ajudá-la, e quando enviamos a proposta de investimento, o orçamento para ela, ela informa que prefere aguardar mais, que ela vai esperar o gerente do banco dela trazer uma solução para as dívidas. Pessoal, isso é uma ilusão gigantesca, né? O bancário, novamente, não está do seu lado. O banco, magicamente, não vai resolver num dia quitar as suas dívidas. Isso não existe, pessoal. O banco é uma empresa. Enquanto ele conseguir retirar o máximo de você, ele vai retirar. Tá? E só vai ser solucionado isso através dessa ação judicial. Não tem jeito, não tem outra maneira. Tá? Não existe mágica. Então, a importância da audiência de conciliação, já expliquei aqui, esmiucei para vocês, né, a obrigação dos credores. Os credores são obrigados por lei a negociar na audiência de conciliação e, se não comparecerem ou não colaborarem sem justificativa, serão penalizados. Então, a audiência de conciliação é uma ferramenta poderosa que o advogado e você, consumidor, que é a parte fraca aqui na negociação, tem em mãos para conseguir se igualar com o banco e assim conseguir um ótimo acordo com eles. Tá? Então, as penalidades para os credores que não colaboram podem incluir perda de prioridade no pagamento e suspensão de cobranças durante o processo de renegociação. Eles vão lá para o final da fila. O papel do juiz no processo, né, em caso de ausência de acordo na audiência de conciliação, se não houver acordo entre as partes, o juiz pode impor um plano de pagamento compulsório, ajustando os pagamentos à sua capacidade financeira. Limitação de pagamentos, isso aqui é importante, tá? Em grande parte, né, 90% dos casos que aparecem no nosso WhatsApp, o limite dele, né, a renda líquida dele está comprometida em mais de 50% fácil. Né? Hoje mesmo, antes de eu estar gravando aqui esse vídeo, eu estava numa reunião com um policial militar aqui de Santa Catarina e a renda líquida dele estava tomada em mais de 100%. Ou seja, não sobrava nada da renda líquida dele, basicamente. Tudo estava indo em prol do banco. Claro que, né, ele estava com já parcelas em atraso, porque é impossível você viver, né, você trabalhar para o banco. Né, todo o seu salário ir para o banco. Isso é impossível, não tem como sobreviver.
dessa maneira. Então, eu comentei com ele que, de fato, ele se enquadra em muito no superendividamento, inclusive o nível, né, de endividamento dele estava extremo, né, batia quase 120%. É muito alto. Tá? Então, imagina, você com esse nível de endividamento, você não vai conseguir resolver a situação por conta própria. Tá? Então, você tem que assumir que, de fato, você perdeu o controle sobre suas finanças e somente um advogado no direito bancário poderá te auxiliar. Ele é o seu melhor amigo nesse momento, pessoal. Então, quando vocês entrarem em contato com um advogado da área, por gentileza, procurem escutar o que ele tem para lhe dizer. Obviamente que um advogado é especialista na área, né, que saiba realmente o que está fazendo. O bancário, ele não será seu aliado. Pelo contrário, né, ele é o seu inimigo. Quem realmente você tem que dar ouvidos, né, e dar início, realmente agir para buscar uma solução, é por intermédio do advogado. Tá? Então, o juiz, geralmente, ele limita o pagamento a 30% ou 35% da sua renda, garantindo que o restante seja preservado para o mínimo existencial. Benefícios da lei do superendividamento. Temos vários aqui, né, que eu até já citei aqui para vocês. Um deles seria a repactuação, renegociação, né, que a lei permite, com taxas de juros muito mais justas, prazos prorrogados, então também conseguimos prorrogar a sua dívida, e a redução do valor total da dívida. Então teve vários casos aqui, né, até uma situação bem recente que conseguimos que a liminar fosse aceita, né, o deferimento da liminar, foi em São Paulo, conseguimos reduzir para 30%. Então a renda líquida dele estava tomada em mais ou menos 70%, foi reduzido para 70% e ainda excluímos o seu nome da negativação. Então imagina os benefícios que traz isso para a pessoa, para aquele servidor que já está com a corda aqui no pescoço, que já não aguenta mais, né, essa angústia de todos os meses, todo o seu salário ir para o banco. Realmente é muito angustiante, pessoal. Eu sei muito bem como que é esse sentimento, porque eu passei por isso lá no início da minha advocacia, né, que vocês estão vendo aqui um cenário bonito, né, móvel sob medida, enfim, vou até aproveitar e mostrar aqui para vocês. Então, poxa, um escritório grande, né, o colaborador agora está no almoço, né, aproveitei esse horário para gravar. Temos aqui mesa de reunião, temos lá atrás o setor jurídico, né, tem os advogados trabalhando lá, enfim. Então você pode olhar tudo isso aqui, nossa, né, escritório grande, de sucesso. Só que lá atrás, no meu início, eu tive que fazer muitos empréstimos, tá? Tive que torrar aí muitos limites de cartão de crédito para chegar nesse patamar. Não foi fácil, né? E não está sendo fácil, né? Todo dia é uma luta, né? Tanto para quem é servidor público, para quem é CLT e para quem é empresário. Todo dia é uma luta diferente. Então, em relação aqui aos benefícios da lei, né, existe a suspensão de cobranças, né, durante o processo de renegociação, as cobranças dos credores serão suspensas, né, por liminar ou no plano de pagamento por 180 dias. Então, evitando o assédio e a pressão sobre o consumidor, que é aquilo que eu mencionei lá no início desse vídeo, que existe um assédio, uma pressão enorme por parte dos bancos, que eles vão ficar enviando mensagem para você no WhatsApp, vão ligar para você e falar que tudo da sua vida será tomado, né, que você irá para o fundo do poço se não pagar aquela dívida. Então, a lei do superendividamento veio para resolver isso também. Tá? É a melhor alternativa, pessoal, não tem outra. E tem a questão da limpeza do nome, né? A lei pode auxiliar na retirada do nome do SPC e Serasa, permitindo que você recupere seu crédito e tenha acesso a novos serviços financeiros. Só um adendo aqui, né, em relação a esse acesso a novos serviços financeiros. Quando você entrar com essa ação judicial de repactuação das suas dívidas, o seu limite, consequentemente, vai ser diminuído, mas tem uma lógica por isso, por trás disso, tem um propósito, né, por trás disso. Não é interessante você, consumidor, que possui uma grande dívida, ao longo dessa ação judicial, você contrair novas dívidas. Você querer trocar o carro, você querer colocar o seu filho numa escola mais cara. Não faz sentido você ter gastos exorbitantes ao longo dessa ação judicial. Porque assim como gastar com bens de luxo, né, comprar uma bolsa da Gucci, gastar com iPhone 16, que é uma grande besteira, né? A gente não precisa disso. Então, antes de você gastar com isso, repense e reflita, né? Porque se você fizer isso ao longo do processo, seu processo será perdido. A sua ação judicial terá indeferimento, porque o juiz ele vai
saber, e o juiz sabe, ele consegue ter acesso às suas contas e o que você faz com o seu dinheiro. Ele vai ver que você está agindo de má fé. Porque não tem lógica um consumidor superendividado estar contraindo novas dívidas, principalmente depois de ter protocolado uma ação judicial com base na lei do superendividamento. Então, se de fato você está superendividado e apertado, nas finanças, após a ação judicial e após a renegociação, a repactuação das suas dívidas, eu não recomendaria que você fizesse novos empréstimos. Ao menos até houver a sentença, ao menos até o processo judicial acabar. Depois que a gente conseguiu repactuar suas dívidas, aí você pode fazer novos empréstimos consignados, claro, de uma maneira sadia para você não voltar a ficar super endividado, pessoal? Então, continuando aqui, a explicação. É um exemplo prático, com a lei pode mudar a sua vida, levando em consideração aqui esse caso do policial militar de São Paulo, que ele estava devendo mais de 100 mil reais, se não me engano chegava em 350 mil reais. Então, nosso cliente ele possuía grandes dívidas de consumo, pagando parcelas que comprometiam mais de 50% da sua renda. Com a nova lei, a lei do superendividamento, essa pessoa renegociou, esse nosso cliente conseguiu renegociar, repactuar suas dívidas em 60 meses e com parcelas ajustadas a 30% da renda. E o pagamento mensal passou a ser mais acessível, sem comprometer o seu mínimo existencial, termo este que já foi esclarecido aqui para você. Os direitos do consumidor, então, o que os credores devem fazer em relação a essa lei do superendividamento? Os credores eles precisam ser transparentes, eles são obrigados a informar todos os custos do crédito de forma clara e objetiva, incluindo taxas de juros, encargos e multas, e pessoal, sabemos que isso não ocorre na prática. Eles simplesmente vendem o processo para vocês, colocam lá vários seguros, várias taxas abusivas, e vocês nem sabem disso, vocês nem foram informados disso. E são obrigações, tem determinações legais internas do que o banco deveria seguir, e acaba não seguindo. E tem a questão das práticas abusivas, que a gente consegue também contestar nessa lei do superendividamento, como assédio ou opressão ao consumidor são totalmente proibidas. Então, o consumidor ele tem o direito de ser tratado com respeito e dignidade, que são duas palavras aí que muitos bancos desconhecem. Erros comuns a evitar durante o processo. O primeiro deles seria ocultação de dívidas. Não apresentar as dívidas na audiência pode e vai prejudicar a análise do seu caso e comprometer a renegociação pessoal. Novamente, o advogado é seu aliado, é seu maior aliado nessa ação judicial. Você vai ter que compartilhar com ele o seu acesso ao Gov, você vai ter que compartilhar com ele as suas dívidas, os comprovantes, você vai ter que compartilhar com ele se a sua esposa ela aufere renda ou não, se ela tem alguma renda, qual é o imposto que vocês pagam, se você declara ou não um imposto de renda. Tudo isso você vai ter que informar o profissional, senão ele não vai conseguir elaborar a ação judicial, principalmente com técnica e com alta probabilidade de êxito. Quanto mais informações, principalmente documentais, maiores serão as probabilidades de êxito dessa ação. Segundo ponto, desorganização financeira. Manter seus documentos financeiros em ordem é crucial. Organize extratos, contratos e comprovantes de pagamento para facilitar o processo. Plano irrealista, terceiro ponto. Novamente, essa ação judicial não é uma mágica. Ela não vai resolver o seu caso da noite para o dia. É um processo complexo. Principalmente o trabalho do advogado, um trabalho extremamente complexo. Não é fácil. Não é simplesmente inserir o seu nome na peça inicial, o valor da sua dívida e pronto. Não é, pessoal. Precisam ser usados novamente sistemas, parcerias com o contador, plano de pagamento. Temos que judicializar. Cada processo desse envolvendo o superendividamento tem mais de 250 laudas. É um processo extremamente complexo. Não é fácil, Então, criar um plano de pagamento que não seja realista pode levar à inadimplência e prejudicar suas chances de renegociação. Então, a gente tem que criar um plano de pagamento totalmente realista à sua situação. E, novamente, quarto ponto, adquirir novos bens de luxo, ou não. Não recomendo que você faça isso. A importância da assessoria jurídica especializada. Ponto 1, lá no topo da pirâmide, cálculo preciso. Então, nós aqui da Jacob Advocacia, nós somos advogados especializados nesse assunto, estamos prontos para te ajudar agora mesmo, e iremos calcular suas dívidas de maneira correta, elaborar um plano de pagamento realista
e eficaz, que seja realmente um plano de pagamento que traga alta probabilidade de acordo, principalmente na audiência de conciliação. Então não queira você, né, que pegou emprestado R$ 500.000 e pagar 5.000 ao banco. Não tem como, né? Não é mágica isso aqui. É um cálculo, é um plano de pagamento totalmente irrealista. Então a gente tem que apresentar realmente os fatos. Tá? Ponto 2, identificação de abusos. Né? Então o advogado ele vai identificar práticas abusivas dos credores e garantir que seus direitos sejam respeitados durante todo o processo. Ponto 3, eficiência. Um advogado experiente ele conduz o processo de forma totalmente eficiente, garantindo que você tenha as melhores chances de sucesso. Então são vários os impactos positivos da lei, né? É muito mais do que dinheiro, pessoal. Eu sempre falo isso para o servidor público que nos contrata, né? Você vai estar resolvendo principalmente o clima conjugal, o clima dentro de casa, porque as finanças, né, prejudicadas, consequentemente vão refletir, vão respingar aí no seu matrimônio, né, em relação ao seu dia a dia com a sua esposa, né? Ela vai ficar furiosa com você, enfim. É realmente uma cascata de energias negativas, né, quando você está super endividado. Então não é nada agradável e prejudica de fato outros pontos aí da sua vida. Tá? Concluindo, né, recupere então o controle da sua vida financeira através da lei do superendividamento. É o melhor mecanismo, a melhor estratégia que você tem hoje. Novamente, não sei até quando vai estar vigente essa lei, mas hoje, né, você tem esse mecanismo para resolver as suas dívidas. Então a lei é uma ferramenta poderosa e se você que está assistindo esse vídeo está super endividado, por favor, né, vamos fazer um combinado aqui entre mim e você. Não espere mais. Tá? Não agir, não fazer nada, não vai resolver a sua dívida. Eu até recomendo que você faça uma pesquisa, leia um artigo muito importante sobre isso, que a Ambima ela escreveu sobre vieses comportamentais de pessoas super endividadas. Existe um padrão, existe um porquê, um motivo de várias pessoas no Brasil estarem super endividadas. E muito está ligado ao seu viés comportamental. E um deles é sobre a questão de não agir, de não fazer nada, esperar um milagre. Esperar que do nada a sua dívida será extinguida. E isso não vai acontecer, pessoal. Você precisa agir. E o momento de agir, e o meio de agir é através de um advogado, através dessa ação judicial. Tá? Então a lei do superendividamento é um recurso para recuperar o controle da sua vida financeira. Busque ajuda. Procure ajuda especializada para entender seus direitos, elaborar um plano de pagamento e garantir um futuro mais tranquilo para você e principalmente para a sua família. Tá? Porque finanças, né, de forma desorganizada, vai afetar a qualidade de vida da sua esposa e da sua família. Então tome muito cuidado com isso. Por último, pessoal, né, quem está aqui novamente falando e apresentando essas informações para vocês é o Guilherme Jacob, sou advogado especialista, atuo há mais de 8 anos na advocacia, né, temos um escritório com vários colaboradores, temos uma equipe grande aqui para recebê-lo presencialmente no escritório, ou se você preferir um atendimento totalmente pessoal e personalizado pelo WhatsApp, então você terá o advogado na palma da sua mão. Né? Basta você mandar uma mensagem no WhatsApp que rapidamente você será respondido. Nós temos um advogado que fica o dia todo somente respondendo dúvidas e dando suporte para quem já é cliente aqui do escritório. É que nós chamamos de setor de sucesso ao cliente. Por quê? Aqui no escritório nós somente entramos com a ação quando nós notamos que realmente há chances, realmente você preenche os requisitos da lei e que há uma alta probabilidade de conseguirmos êxito. Haja vista que, se não conseguirmos uma vitória, você sai perdendo e nós também, porque na advocacia, reputação, ela vale mais do que qualquer honorário, ela vale mais do que qualquer coisa. Né? Reputação é tudo na advocacia. O meu sobrenome está aqui neste escritório, Jacob Advocacia. Então, somente fechamos contratos com aqueles casos, com aquelas pessoas que realmente acreditamos que será possível ajudar. Pessoal, eu peço por gentileza, né, para vocês compartilharem essa esperança de uma vida financeira melhor, que é o que traz e é o que funciona na prática a lei do superendividamento. E se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilhe este guia com mais pessoas,
né? Se você está aí no batalhão da Polícia Militar, se você está aí no prédio público, por favor, compartilhe no grupo, né, enfim, dos servidores públicos, este guia, este passo a passo, esse informativo prático e legal sobre a lei de desprendimento, porque eu tenho certeza que alguém está precisando ouvir o que eu falei aqui, está precisando visualizar o que eu trouxe aqui nas imagens, nessas informações descritivas. Então, se você está precisando dessa ajuda ou sabe de alguém que está precisando, por favor, compartilhe esse vídeo, né? Pois juntos podemos, sem dúvidas, transformar vidas e reconstruir a saúde financeira de muitas pessoas. Pessoal, por gentileza também deixe um comentário neste vídeo sobre as informações que eu trouxe para você, se forem informações úteis, se você realmente gostou desse vídeo, eu preciso desse feedback. Tá? Isso é muito importante para nós, aqui da Jacob Advocacia, nós zelamos muito por isso. E fique muito à vontade para nos chamar no WhatsApp também, estaremos à disposição para ajudar você, consumidor superendividado que precisa desse apoio profissional o quanto antes. Pessoal, um excelente dia a todos. Espero que a sua vida realmente seja resolvida, né? A sua vida financeira se resolva o quanto antes.